Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E assim seguimos nosso caminho por este mar longo, até que terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, tocamos alguns sinais de terra. A terra em si é de muito bons raios, e as águas são muitas, infinitas, de tal maneira graciosa, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Não traias o teu rei, nem por pensamento, que as aves do céu levarão a ele a tua voz. Ouro Preto, a antiga capital de Minas Gerais, cidade monumento. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! República do Brasil, pelo Marechal Deodoro da Fonseca E o sangue que verteste, e a lágrima que derramaste. Trabalhadores do Brasil! Senhor Juscelino Kubitschek Oliveira. Nessa campanha eu sou mero soldado do povo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional. Agora é vencer ou vencer. Brasil tetracampeão! A democracia se fortalece com o voto, com a participação de todos. No ano de 1763, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro português, resolveu transferir a capital da colônia, que era Salvador, para o Rio de Janeiro. O motivo dessa transferência foi o fato das principais atividades econômicas terem se deslocado do Nordeste para Minas Gerais. Assim, o Rio de Janeiro foi modernizado com a abertura de novas ruas e a construção de edifícios públicos. Após a morte de Dom José I, em 1777, o trono de Portugal foi ocupado por sua filha, Dona Maria. A rainha era católica fervorosa e pertencia a um grupo da nobreza totalmente contrário às ideias pregadas pelo Marquês de Pombal. Ela libertou da prisão muitos inimigos do antigo ministro e autorizou que membros da igreja retornassem do exílio. Enquanto essas pessoas reassumiam postos-chave no governo, o Marquês de Pombal refugiava-se no interior do país, onde veio a falecer poucos anos depois. Esse conjunto de mudanças ficou conhecido na história portuguesa pelo nome de viradeira. Naquela época, a França e a Inglaterra travavam uma guerra. Napoleão Bonaparte decretou então o bloqueio continental, ou seja, cercou a Inglaterra e proibiu que qualquer país da Europa tivesse relações comerciais com ela. Mas havia muito tempo que a economia portuguesa girava em torno do comércio com a Inglaterra, pois exportava o vinho e importava produtos industrializados que eram revendidos às suas colônias na América e na África. Por isso, quando o príncipe Dom João foi obrigado a optar entre a Inglaterra ou a França, sua decisão tendeu para o lado inglês. Diante da ameaça da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas,
o embaixador da Inglaterra em Lisboa, Lord Strangford, propôs que a família real transferisse a sede do governo para o Brasil. E foi assim que Dom João e sua comitiva partiram para o Brasil. A corte portuguesa chegou na Bahia em janeiro de 1808, transferindo-se 45 dias depois para o Rio de Janeiro. A comitiva foi recebida na cidade com grande festa. Afinal, ela representava a esperança de mudanças na colônia. Dom João cumpriu o acordo firmado com os ingleses. Sua primeira medida importante foi a abertura dos portos do Brasil à Inglaterra e a outras nações amigas, o que excluía a França e a Espanha. Abrir portos significava permitir que os navios ingleses comercializassem livremente com a colônia. Do outro lado do Atlântico, Portugal mergulhou em grave crise. Afinal, o país deixou de ser, de um momento para o outro, sede do Império Português. Perdeu parte de suas riquezas e a sua autonomia. Para o Brasil, a abertura dos portos foi extremamente favorável. As mercadorias importadas ficaram mais baratas e a produção podia ser vendida diretamente aos ingleses e a outros países aliados. Muitas mudanças importantes ocorreram no Rio de Janeiro com a chegada da família real. Houve um crescimento espacial da cidade e aumento do número de habitantes. Além disso, ocorreu a suspensão da proibição da imprensa, a construção das primeiras estradas e a chegada de imigrantes suíços. No entanto, se muita coisa mudara, outras permaneciam como antes. Pelo porto da cidade, continuavam sendo exportados basicamente artigos coloniais como o açúcar, e a principal mercadoria que por ele entrava ainda eram os escravos negros vindos da África. Homens e mulheres, velhos, adultos e crianças continuavam a se deslocar pelas estreitas ruas da cidade, principalmente a pé, fosse com os próprios pés ou por meio dos pés de seus escravos. O que caracterizava o Rio de Janeiro como uma cidade ainda colonial, apesar de todas as mudanças, era a permanência da escravidão. Os escravos estavam em todos os lugares e em todas as ocupações. E se havia inúmeras maneiras de sujeitá-los, a principal delas continuava sendo a violência dos castigos físicos, aplicados em casa ou nos lugares públicos. Ao apoiar e ajudar a transferência do governo português para o Brasil, a Inglaterra tinha como objetivo, entre outros, abrir o mercado brasileiro para seus produtos industriais. Entretanto, a abertura dos portos decretada por Dom João em 1808 não satisfez totalmente os interesses dos ingleses. Eles queriam mais privilégios. No ano de 1810, Lord Strangford negociou 2 tratados com Dom João. Um deles reduzia os impostos sobre as mercadorias inglesas exportadas para a colônia. Assim, elas podiam ser vendidas a preços mais baratos do que os das provenientes de outros países, inclusive de Portugal. O outro dava aos ingleses o direito de negociar em território brasileiro. Os comerciantes e industriais ingleses rapidamente tiraram proveito da nova situação. Os navios britânicos ancoravam no porto do Rio de Janeiro carregados dos mais variados produtos: ferragens, pregos, tecidos, utensílios de vidro, tintas, cerveja. Como desconheciam a realidade brasileira, os comerciantes ingleses enviavam para o Brasil muitos produtos inúteis, como, por exemplo, patins para gelo. O Brasil tornou-se assim um grande mercado consumidor de produtos ingleses. A Inglaterra, evidentemente, lucrou muito com a situação. Por sua vez, a pequena indústria portuguesa, que abastecia parte do mercado brasileiro de produtos manufaturados, entrou em colapso. Nem tudo, porém, estava de acordo entre o governo português e os colonos brasileiros. Alguns conflitos começaram a surgir porque Dom João ordenou o confisco das propriedades da elite colonial, para nelas abrigar a nobreza portuguesa que veio com ele para o Brasil. Além disso, indicou apenas portugueses para os cargos importantes do governo e do exército, recém-organizados na colônia. O governo português estava sempre em crise econômica. Muitos eram os motivos.
Gastava-se mais com as importações de produtos ingleses do que se conseguia arrecadar com as vendas de matérias-primas brasileiras. As despesas com os nobres da corte eram altas. A maior parte deles não produzia nada e ainda gastava muito. Havia ainda o custo das reformas que estavam sendo realizadas no Rio de Janeiro com o objetivo de embelezar a cidade e torná-la mais confortável. Para completar, Dom João resolveu aproveitar o conflito europeu para ampliar o território brasileiro. Como resposta à invasão napoleônica de Portugal, o príncipe regente resolveu atacar a Guiana Francesa. Sem condições de resistir, ela foi facilmente anexada ao Brasil. A campanha contou com armas e dinheiro dos ingleses, que continuavam em guerra com a França. No ano de 1815, Dom João organizou outra expedição militar, dessa vez com o objetivo de anexar o atual Uruguai. Em 1817, tropas portuguesas tomaram Montevidéu e em 1821, toda a região foi anexada ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. Enquanto ocorria a campanha da Cisplatina, teve início em Pernambuco uma revolução contra o governo português. O objetivo dos revolucionários era tornar a capitania independente de Portugal. Apesar de envolvido com a guerra no sul, Dom João reuniu uma grande tropa para reprimir o movimento, que ficou conhecido por Revolução Pernambucana. Para sustentar todas as campanhas militares, o governo de Dom João obteve empréstimos da Inglaterra. Na hora de pagar as dívidas, não tinha recursos. O príncipe regente, então, aumentou e criou novos impostos e recorreu a novos empréstimos em bancos da Inglaterra. Tudo isso provocou um aumento do custo de vida e, consequentemente, a insatisfação do povo. Em 1815, Napoleão Bonaparte foi derrotado na Europa. Portugal exigia então a volta de Dom João à metrópole. Mas nem ele, nem a maior parte de sua comitiva tinham o menor interesse em retornar a Portugal, pois não desejavam trocar seus negócios no Brasil pelas incertezas de um país empobrecido por anos de ocupação. Dom João resolveu então mudar a condição do Brasil, que deixou de ser uma colônia para ser Reino Unido de Portugal e Algarves. Com a mudança, a corte portuguesa poderia permanecer no Brasil, pois ele se tornava semelhante a Portugal. Em 1818, morreu Dona Maria I. Dom João foi então coroado rei, com o nome de Dom João VI. Com a queda de Napoleão Bonaparte, o governo reatou relações com a França. A partir daí, a influência francesa começou a crescer no Brasil, fazendo-se sentir no comércio, no ensino, nas artes e na cultura. Apesar de todos os problemas enfrentados pela administração de Dom João, a mudança da corte para o Rio de Janeiro trouxe vários benefícios para a cidade. Diversas ruas foram alargadas, o porto foi ampliado e novos edifícios públicos foram construídos. Dom João criou também em 1808 a primeira gráfica do Brasil, a Imprensa Régia. No período em que Dom João permaneceu no Brasil, a população do Rio de Janeiro praticamente dobrou, pois um grande número de imigrantes se estabeleceu na cidade. Embora a grande maioria dos recém-chegados fosse de origem portuguesa, havia muitos estrangeiros, principalmente comerciantes ingleses, que se estabeleceram na América para administrar seus negócios. Todas as mudanças provocadas pela chegada da família real ao Brasil acabaram por transformar a vida cultural da capital. A vinda da família real para o Brasil abriu a possibilidade para que muitos estudiosos, até então proibidos de desembarcar na colônia, aportassem em terras brasileiras. Naturalistas vindos da Alemanha, Áustria, França e Rússia, por exemplo, passaram a recolher aqui muitas plantas e animais para a realização de seus estudos. Em 1816, desembarcaram no Rio de Janeiro artistas e artesãos franceses contratados por Dom João. Esses profissionais foram trazidos pelo príncipe regente para serem professores na Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios.
Com esses artistas, Dom João esperava dar ares novos ao Rio de Janeiro, introduzindo hábitos franceses em uma cidade dominada pelos costumes britânicos. O pintor Jean-Baptiste Debré, por exemplo, enquanto dava aulas particulares de pintura, registrava com seus desenhos e aquarelas as paisagens, os tipos humanos e a vida na cidade do Rio de Janeiro. Quando, em 1826, começou a funcionar a Academia Imperial de Belas Artes, Debré, Nicolas Antoine Tonet e outros artistas foram convidados a dar aulas na academia. O desenhista alemão Johann Moritz Rogendas foi outro artista a fazer pinturas importantíssimas de pessoas, paisagens, objetos e outros aspectos da sociedade brasileira no início do século XIX, retratando, sobretudo, a vida difícil dos escravos negros. A maior parte da população da capital, no início do século XIX, era formada por escravos e mulatos livres, enquanto que a minoria rica era composta por fazendeiros brasileiros e portugueses e de comerciantes ingleses. Essa elite habituou-se a consumir produtos ingleses e a vestir-se à moda francesa. Um viajante europeu de passagem pelo Rio de Janeiro nessa época observou que havia muito mais luxo aqui do que em muitas cidades da Europa e que os homens, apesar do grande calor, usam casacas. Enquanto no Nordeste a fome e as crises do algodão e do açúcar faziam surgir levantes contra o governo português, como a Revolução Pernambucana, em Portugal a Revolução do Porto mudaria a história daquele país. Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, Portugal mergulhou numa grave crise. A invasão do país pelo exército de Napoleão Bonaparte desorganizou a produção de vinho e azeite. Pouco depois, a abertura dos portos brasileiros levou os comerciantes portugueses a perderem o controle desse mercado para a Inglaterra. Em 1810, tropas inglesas entraram em Portugal para expulsar os franceses, mas acabaram ficando no país, que passou a ser governado por Lord Beresford. As dificuldades econômicas e a perda da soberania levaram os cidadãos portugueses à revolta. No ano de 1818, comerciantes e militares da cidade do Porto fundaram uma sociedade para expulsar o governo inglês. Seus planos foram colocados em prática 2 anos mais tarde, em 1820, quando Lord Beresford viajou ao Rio de Janeiro. Vitoriosos, os revolucionários do Porto convocaram as Cortes, uma espécie de parlamento com o objetivo de elaborar uma constituição para o reino. Os revolucionários exigiram também o retorno imediato do rei Dom João VI a Portugal. As cortes pretendiam limitar o poder do rei e anular as decisões que haviam transformado o Brasil em Reino Unido de Portugal e Algarves. O que elas queriam, na verdade, era a volta do Brasil à condição de colônia. As primeiras notícias da Revolução do Porto chegaram ao Brasil ainda em 1820. As cortes haviam determinado que as capitanias brasileiras, que passavam a se chamar províncias, fossem dirigidas por juntas governativas. O movimento português acabou por gerar rebeliões em diversas capitanias. A agitação chegou ao Rio de Janeiro, sede do governo. Dom João VI queria permanecer no Brasil e mandar a Portugal seu filho, Dom Pedro. O exército obrigou, então, Dom João VI a prometer obediência à futura Constituição portuguesa. Receoso de perder o trono português, o rei resolveu embarcar para Lisboa em abril de 1821, nomeando seu filho Dom Pedro como regente do Brasil. Dom João VI e sua corte levaram para Portugal todo o ouro do Banco do Brasil, deixando os cofres públicos praticamente vazios. Inicialmente, a elite brasileira apoiou as cortes, afinal, o Brasil tinha direito à participação nelas. Mas, em Portugal, as cortes começaram a funcionar antes que todos os representantes brasileiros tomassem posse.
Quando isso aconteceu, já tinham sido decididas medidas contrárias aos interesses da elite brasileira. Em 1821, o governo aumentou as taxas sobre as mercadorias importadas pela Inglaterra. Portugal pretendia, assim, recuperar para si o controle de todo o comércio com o Brasil. No mesmo ano, as cortes enviaram tropas ao Rio de Janeiro e Pernambuco para reforçar a colônia. Outra medida contrária aos interesses do Brasil foi a transferência para Lisboa de importantes órgãos administrativos, sediados no Rio de Janeiro desde 1808. As elites brasileiras, beneficiadas pelo livre comércio com a Inglaterra, procuraram impedir que os portugueses voltassem a dominar seus negócios. Os fazendeiros e comerciantes brasileiros procuraram fazer um acordo com o governo português, garantindo certa liberdade de comércio. Mas quando perceberam que não havia possibilidade de qualquer acordo, começaram a achar que o melhor era separar o Brasil de Portugal. Um grupo formado por ricos fazendeiros e grandes comerciantes começou a defender a independência brasileira. Esse grupo ficou conhecido como Partido Brasileiro. O principal líder do grupo era José Bonifácio de Andrada e Silva, membro de uma tradicional família paulista. José Bonifácio defendia a formação de um governo forte comandado pelo príncipe regente. O objetivo era impedir rebeliões populares e grandes transformações sociais com o processo da independência. Ele temia também que, se o poder não estivesse fortemente centralizado na pessoa de um soberano, o Brasil se fragmentasse em vários países. O Partido Brasileiro não era o único. Os comerciantes portugueses, concentrados no Nordeste e satisfeitos com a volta do monopólio do comércio, eram contrários à independência do Brasil e favoráveis à política das cortes. Junto com o apoio de alguns militares de Portugal, eles formavam um grupo político que ficou conhecido como Partido Português. Apelando para a origem portuguesa de D. Pedro, eles procuravam convencer o príncipe a segui-los. A classe média que havia se formado no Rio de Janeiro, composta por funcionários públicos, profissionais liberais, militares e padres, assumiu uma posição mais radical em favor da independência. Essas pessoas faziam parte do grupo dos liberais radicais. Elas pretendiam aumentar cada vez mais a participação popular no processo da independência, além de defender a abolição da escravatura e a proclamação da República. No entanto, eles achavam que o movimento pela independência devia ser conduzido juntamente com Dom Pedro. Seu principal líder era Joaquim Gonçalves Ledo. Embora defendessem ideias diferentes, o Partido Brasileiro e os liberais radicais se uniram na luta pela independência. Por sua vez, as Cortes de Lisboa, em sua tentativa de recolonizar o Brasil, passaram a exigir o retorno de Dom Pedro à Europa. Preocupados com essa exigência, os dois grupos políticos, o Partido Brasileiro e os liberais radicais, organizaram um grande abaixo-assinado pedindo ao príncipe regente que permanecesse no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, após receber o abaixo-assinado, Dom Pedro tomou a decisão de ficar. Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico, declarou o príncipe regente ao grupo de pessoas que lhe foi entregar o documento. Esse fato ficou conhecido na história do Brasil como Dia do Fico. A decisão de Dom Pedro de desobedecer às cortes portuguesas foi o início do rompimento das relações do governo brasileiro com o governo português. A partir de então, os acontecimentos se sucederam rapidamente e o Brasil caminhou a passos largos para a sua independência. Uma tropa militar portuguesa, chefiada pelo general Jorge de Avilés Tavares, ainda tentou, sem sucesso, forçar Dom Pedro a embarcar para a Europa. Após o fico, Dom Pedro afastou de seu governo todos os ministros aliados às cortes e os substituiu por outros, favoráveis à independência. O novo ministério era chefiado pelo brasileiro José Bonifácio. Em abril de 1822,
Este novo ministério estabeleceu que as decisões adotadas em Portugal só seriam obedecidas no Brasil após o cumpra-se de Dom Pedro. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, as medidas fizeram crescer a popularidade do príncipe regente. Na Bahia, elas provocaram choques armados entre a elite local e as tropas portuguesas. Em agosto de 1822, Dom Pedro decretou que qualquer tropa enviada por Portugal para o Brasil sem o seu consentimento seria considerada inimiga. As cortes portuguesas, por sua vez, consideraram ilegais todos os atos de Dom Pedro e ameaçaram enviar tropas ao Brasil caso seu retorno à Europa fosse mais uma vez adiado. Quando as decisões das cortes chegaram ao Brasil, o príncipe regente encontrava-se em São Paulo. A princesa Leopoldina e José Bonifácio enviaram-lhe então as ordens vindas de Portugal. Dom Pedro as recebeu no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, próximo à cidade de São Paulo. Junto com a correspondência, encontrava-se uma carta de seu ministro José Bonifácio, aconselhando-o a tomar uma atitude imediatamente. De Portugal nada mais temos a esperar senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, pois cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Às margens do Riacho do Ipiranga e na presença de uma pequena comitiva, Dom Pedro tomou sua decisão. Ele arrancou da roupa os laços com as cores de Portugal, levantou sua espada e gritou aos presentes: independência ou morte! Chegavam ao fim mais de 300 anos de domínio português. Estava proclamada a independência do Brasil. A independência do Brasil não foi o resultado de um ato pessoal de Dom Pedro. Seu gesto, na verdade, foi a finalização de um processo que tinha começado muito antes. Em 1808, a abertura dos portos à Inglaterra diminuiu a influência portuguesa sobre o Brasil. O decadente reino português não tinha mais condições de manter-se à frente de um império colonial. Mesmo assim, a independência do Brasil não alterou em nada as condições de vida da grande maioria da população. Os assalariados pobres continuaram lutando por sua sobrevivência nos campos e nas cidades. E os escravos negros permaneceram submetidos aos mesmos tratamentos brutais do início da colonização. O Brasil passava a despontar como uma estrela a mais na constelação de nações independentes do mundo, mas quase nada mudaria em sua estrutura social e econômica. A mesma minoria dominante mandava, e a grande maioria pobre obedecia. Tudo sob a batuta do novo imperador. Colocando a cabeça para funcionar. Antes de terminarmos este volume, vamos colocar a cabeça para funcionar e responder a algumas questões que vão nos ajudar a entender a matéria aqui apresentada. Como vimos, a Revolução do Porto, que retomou o poder em Portugal, exigiu a volta imediata de Dom João à metrópole e pretendia realizar várias mudanças. Agora pesquise. Por que o governo instaurado em Portugal após a Revolução do Porto queria retirar os privilégios que Dom João tinha concedido ao Brasil e fazê-lo retornar à condição de simples colônia sem autonomia política ou comercial? Por que os brasileiros, frente às determinações das cortes portuguesas, começaram a apoiar e exigir cada vez com mais ênfase a independência do Brasil, tendo Dom Pedro como governante? Por que Dom Pedro desobedeceu várias das ordens vindas de Portugal e se deixou influenciar pelas ideias dos brasileiros, que acabou culminando com a proclamação da independência? Pense nessas questões, encontre as respostas e descubra como é importante entender e refletir sobre a nossa história. Pois entendendo o passado,
podemos compreender o presente e trabalhar na construção do futuro.